Se você Shalom. entrar até dentro das igrejas hoje que creem em Yeshua, na verdade as pessoas não sabem nem quem ele é de fato, né? E isso é perigoso. E nesse período Yeshua estava confrontando a hipocrisia e a incredulidade daquelas pessoas. E neste confronto, Yeshua foi ofendido, esse cara zangado com ele. Lá em João 8,48. Responderam, pois, os judeus lhe disseram: não dizemos nós bem que este é samaritano e que tem demônio? Não é? Eles ofenderam ele. Para os judeus, na época, chamar alguém de samaritano era um insulto. Era, na realidade, um insulto extremamente grave, pois havia forte hostilidade entre judeus e samaritanos. E falar que ele era possesso de demônio, então, ele tem demônio, então o negócio era terrível, né? E era realmente uma ofensa. Era uma acusação grave, usada primeiro para desacreditar a autoridade espiritual de Yeshua, porque eles queriam dizer que tudo que Yeshua estava fazendo, a origem era o demônio, né? Então, realmente, eles queriam desacreditar a autoridade espiritual de Yeshua, insinuando que seu poder vinha das forças malignas. Eles estavam incomodados porque Yeshua expunha seus pecados e questionava suas tradições humanas. Muita gente na igreja confundiu as coisas, achando que Yeshua estava brigando com os fariseus porque eles eram legalistas. É assim que a gente escuta, né? E legalista é aquele que obedece lei, não é? Se eles fossem legalistas, se eles obedecessem à lei, Yeshua não brigaria com eles. Então, Yeshua estava brigando com eles por causa da tradição humana deles, não é? Então, eles queriam difamar Yeshua, queriam desacreditar Yeshua na frente de todo mundo. Então, eles, para refutar seus argumentos, recorriam a ataques pessoais e à difamação, que na realidade é o que o ser humano faz, né? Quando você começa a refutar muito a pessoa e a pessoa vê que não tem argumento, então ela te ofende. Não é assim? Então não era diferente com eles. Então eles ofendiam Yeshua. Não disse para vocês, naquela hora que a gente estava conversando, que ele era um samaritano e era um endemoniado? É isso que eles querem dizer, entendeu? Então, eles queriam desacreditar Yeshua. Inclusive, nesse período, os fariseus pegaram em pedra para matá-lo. Yeshua, porém, saiu fora, né? Ocultou-se e saiu do templo. E nesse caminhar, sair do templo, Yeshua, junto com seus discípulos, depara com um cego de nascença. Né? Lá em João 9:1-2. E passando Yeshua viu um homem cego de nascença. Perguntaram os seus discípulos: Rabi, Rabi é mestre, mestre, rabino. Quem pecou? Este cego ou seus pais, para que ele nascesse cego? Que coisa, hein? Você sabe que tem gente que acredita e pensa dessa maneira até hoje? Que quem nasce aleijado é porque pecou. Isso existe dentro da igreja, eu estou te falando porque eu já dei aula. E eu sei que pessoas pensam assim. E isso Yeshua vai combater. A pergunta foi: quem pecou, o cego ou seus pais? Porque na cabeça deles não era admissível alguém nascer cego ou aleijado, a não ser quem era pecador, né? Logo, quem não é cego, olha a conclusão. Logo, quem não é cego, quem não é aleijado, quem não é deficiente, não é o quê? Não é pecador. Essa é a, essa é a conclusão. E as pessoas pensam assim, a maioria delas. E isso é perigoso. Para os saduceus e fariseus, um defeito físico ou uma doença eram sinais da maldição de Elohim sobre a pessoa pecadora. Reflete a crença comum da época de que doenças ou deficiências
era um resultado direto de pecado pessoal ou dos pais. Ou era pecado ele nasceu cego, então como que ele pecou? Se ele nasceu cego. Entendeu, gente? Se ele nasceu já estava cego, que dia que ele pecou? Antes, na barriga da mãe dele? Você entende? As pessoas não param para pensar. Elas não param. E isso é perigoso. Porque esse era um conceito que eles tinham naquele período. E hoje também, né? Se você fizer uma pergunta dentro das igrejas, você vai ouvir muito disso. Veja o que os fariseus falaram com um homem que fora cego e foi curado por Yeshua, lá em João 9,34. Olha o que eles falam. Replicaram-lhe eles: tu nasceste todo em pecado, porque ele era cego, e vens nos ensinar a nós? E expulsaram ele, ou seja, você é pecador, mas nós não. Por que você é pecador? Porque você era cego. Você está entendendo, gente? A complexidade das coisas, como as pessoas às vezes até dizem que creem em Yeshua, mas tem esses conceitos dentro do coração, e isso é um problema, é contrário à vontade de Deus. Entende? Isso está errado. Na realidade, os discípulos também compartilhavam desse conceito. Parece-me que era um conceito generalizado em Israel. Para eles, alguém em específico tinha que ter pecado para aquele homem nascer cego e sofrer tanto. Ou aleijado, aqui no caso é cegueira, mas qualquer tipo de deficiência. Não teria outra razão a não ser o pecado de um dos dois, ou dos pais, ou da pessoa que era deficiente. Hoje acontece a mesma coisa. Muitas pessoas na própria igreja não encontram em suas mentes uma razão para isso e questionam o porquê de uma pessoa nascer aleijada, ou demente, ou cega, ou com qualquer defeito. Muitos culpam até a Elohim, a Deus. Muitos falam que é de... Eu já ouvi, gente, que Deus é esse, que deixa a criancinha nascer aleijada, não é? Que deixa a criancinha nascer demente, que Deus é dentro da igreja. No mundo tem mesmo, mas dentro da igreja isso é um absurdo. Amém, meu irmão? Isso é um absurdo. Que Deus é este que deixa uma criancinha nascer cego, aleijado ou demente, né? Eles olham logo para a criancinha, né? Porém, essa pergunta se aloja no coração daqueles que não conhecem a verdade de Elohim e nem a verdade do homem em sua totalidade. A pessoa, quando pergunta isso, é porque não conhece a verdade, nem do Criador, nem a realidade do homem atual, né? Porque quando o Elohim terminou a criação, não havia nenhum problema. Havia, lá em Gênesis 1:31 diz assim: e viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era Tov Meod. Muito bom. Está lá. E foi à tarde, amanhã, o dia sexto. Não havia nada de ruim na criação, não havia animal aleijado, não havia homem aleijado, não havia doença, não havia nada de ruim. Então a questão não é o Criador. Os discípulos não culparam a Elohim. Para eles, a culpa estava no cego de nascença, ou nos seus pais. Como Israel conheceu o Criador, então Israel se limitava a não culpar a Yud Rei Vav Rei, mas culpava alguém. Alguém é culpado, não é? Alguém tem culpa desse cara ter nascido cego, ou é o avô, ou é a avó, ou é o pai, ou é a mãe, ou é ele mesmo. Ele mesmo era difícil, porque se ele tivesse ficado cego depois de adulto, tudo bem. Mas ele era cego de nascença, então ele pecou quando? Na barriga da mãe? As pessoas não param para meditar, gente. Isso é perigoso. Elas vão assimilando e falando e vivendo aquilo, e aquilo é um erro tremendo. Os discípulos não culparam Elohim. Para eles, a culpa estava no cego de nascença ou nos seus pais. Porém, Elohim fala que o filho não leva a culpa do pai. Olha aí, ó.
A Torá fala isso. Você quer ver? Vai lá em Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Ó. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. O que é iniquidade? O que é pecado? Desobediência do mandamento. Então, se o pai desobedecer os mandamentos, ele vai ser condenado. Se o filho obedecer os mandamentos, será salvo. Se o filho desobedecer, será condenado. Se o pai obedecer, será salvo. É isso que ele está dizendo. Nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aí, ó. Ou seja, será que os discípulos não conheciam Ezequiel, cara? Hein? Eles liam. Será que estava fechado ao entendimento dos fariseus porque eles liam? Será que as coisas estão fechadas para a igreja porque ela lê? Ó, depois de lermos este texto em Ezequiel, só nos resta o próprio cego para a gente acusar ele, né? Agora, porque então quem é culpado dele ter nascido cego, né? Quem que a gente vai acusar? Não pode acusar o pai, não pode acusar a mãe, porque a palavra está dizendo que a iniquidade do filho é do filho, a iniquidade do pai é do pai. Então ele é cego, então só sobra ele. Amém? Para ser acusado. Porém, esta mentalidade de que quem nasceu com defeito é ligado diretamente a algum pecado específico, é preciso ser combatida, porque isso é de uma ignorância espiritual muito grande. Porque esta mentalidade nos leva a inferir que quem nasceu sem defeito não pecou. Olha que coisa. O cara é aleijado, eu digo ele pecou. Se eu não sou aleijado, logo eu não. Isso é uma estupidez espiritual muito grande. Viu? Mas a palavra de Elohim diz que todos nós pecamos, então isso já caiu por terra. Todos nós pecamos, ou seja, tantas pessoas deficientes e as não deficientes pecaram. É só você parar para pensar, na Bíblia está escrito assim, o salário do pecado é a morte. Se eu não sou deficiente e eu concluir que eu não pequei, logo eu não poderia morrer. Mas eu morro? Então, tem alguma coisa que está errada nesse conceito. Deu para entender? Está errado. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra não está dizendo assim, o deficiente pecou e o perfeitinho não. Tá? Não tá. Está dizendo todos, seja cego, seja manco, seja com problema mental, seja, sei lá, qual doença a pessoa nasceu, não importa qual seja a deficiência, o que você precisa entender que isso não é porque ele pecou e o que nasceu perfeito não pecou. Não é verdade isso, é uma grande mentira maligna, inclusive. A Bíblia nos afirma categoricamente que todos pecaram. Então, se todos nós pecamos, todos temos culpa e estamos enfermos. Todos nós. Todos nós. Enfermos e deformados. Porque nós não temos mais a glória de Deus. Porque Adão e Eva tinham a glória de Deus. Enquanto o homem não pecou, a glória de Deus estava nele. E quando o homem pecou, a glória de Deus saiu dele. E nós ficamos deformados. Tanto no espírito, que recebeu a semente de morte, tanto na alma. Por isso está cheio de gente com alma ferida. E no corpo. Nosso corpo já não é mais o corpo que Deus criou. Ele perdeu muito. Porque perdeu a glória de Deus. E quando o homem envelhece, a Bíblia fala que o homem está se corrompendo. Ó, nosso corpo entrou em processo de... E corrupção é uma palavra bonita para dizer apodrecimento. Amém?
É só isso. O seu corpo está apodrecendo desde que você saiu do ventre da sua mãe. Você pega uma banana, deixa a banana ali, não mexe nela, o que acontece com ela? Se corrompe, ela apodrece, ela acaba. Assim está acontecendo com o corpo de qualquer um, seja cego, seja deficiente, sei lá, físico de algum membro, seja da mente, ou seja nós, que nascemos por um acaso sem deficiência nenhuma. Nosso corpo está corrompendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, qualquer um de nós poderia ter nascido cego, mudo ou deficiente, qualquer um de nós. Qualquer um de nós poderíamos ter morrido no ventre da nossa mãe. Jó falou assim: quem dera o ventre de minha mãe fosse minha sepultura. Ó. Você já ouviu falar de criança que morre no ventre da mãe? Hein? É aos montes. Então aquela criança pecou? Hein? Responde para mim. Quem pecou, a mãe, o pai ou a criança? Gente, tem que tirar isso da igreja. Todos nós, qualquer um de nós poderia ter nascido deficiente por causa do pecado da humanidade. É por isso que nasce pessoa aleijada, nasce pessoa cega, muda, pessoa com problema mental, pessoa com falta de órgão, pessoa que nasce, são gêmeos, mas um gêmeo entra no outro. Isso tudo é fruto do pecado da humanidade. É a imperfeição, é a corrupção que entrou no ser humano e na criação por causa do pecado. É por causa do pecado, porém Yeshua nos dá uma resposta surpreendente. Deus vai usar esse problema nosso para a glória dele. Ele quer mostrar que, na realidade, ainda que nós estejamos nesse estado, ainda que nós estejamos no estado de corrupção orgânica que nós estamos, porque hoje, um dia eu não usava óculos, hoje eu já uso, é porque meus olhos melhoraram ou pioraram? Pioraram. Cadê a minha barba ruiva? Está ruiva ainda ou está branca agora? Está corrompendo. Contigo também. Eu nem vou falar cadê o cabelo, né? Porque aí é apelo demais. Mas nós estamos corrompendo. Cadê a nossa pele lisinha de antes? Nós estamos corrompendo, gente. Isso é todo ser humano, independente se ele nasceu deficiente ou não. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que ele vai usar o nosso estado para mostrar a glória dele. É isso que ele vai fazer agora. Que Yeshua responde, ó. Então, ó, por causa do pecado da humanidade, porém Yeshua nos dá uma resposta surpreendente. Aquela deficiência visual naquele homem, que para as pessoas era uma punição de Elohim por alguém ter pecado, para Yeshua vai ser um canal para a revelação da obra de Elohim que ele veio fazer em nós pecadores. Ainda que eu não tenha uma deficiência física, mas eu estou me corrompendo por pecado, o pecado está destruindo meu corpo, e mesmo assim o Senhor vem e nos enche do Espírito. Amém, meu irmão? Para que mostrar a glória dele em nós que estamos corrompendo por causa do pecado da humanidade. O cego é a mesma coisa, Yeshua vai dizer isso. Ó, libertar o homem do cativeiro do diabo que o deformou no corpo, na alma e no espírito. Veja a resposta de Yeshua em João 9, de 3 a 4. Respondeu Yeshua, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Elohim. Deus manifesta a obra em nós, ainda que nós sejamos aleijados, ainda que nós estejamos nos corrompendo por causa do pecado. Eliseu não foi usado por Deus? Eliseu não morreu? Eliseu pecou? Pecou. Eliseu estava destituído da glória de Deus? Estava.
Para Deus, todos nós somos aleijados. Mas Ele, ainda assim, nos usa para manifestar a sua glória. Amém, meu irmão? Não veja isso com seus olhos, veja isso com os olhos do Pai. Quando Ele olha para nós, Ele vê o que aqui? Trevas. E nós, destituídos da glória dele, nos tornamos imprestáveis. E mesmo assim, Ele tem nos usado pela sua misericórdia, né? Esta é a obra para a qual o Yud Revavirê comissionou seu filho Yeshua, revelar sua glória aos homens em meio às trevas, à corrupção, curando e libertando os cativos do diabo. Todos nós, não só o cego, não só o aleijado, não só o que tem problema no coração, o outro que tem problema no pulmão, etc, etc. Amém, meu irmão? Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. E todos nós estamos, o físico está se corrompendo. Antigamente você não sentia dor no joelho, mas agora você anda, já sente. Porque o teu joelho está melhorando ou está piorando? Está mal, né? Está piorando. Então, esse conceito estava completamente errado. Sejamos deficientes ou não, todos aqueles que creem, Yeshua quer fazer uma obra nas nossas vidas, mostrar a glória de Deus através de nós. Yeshua nunca se apartou da vontade do Pai a ponto de se alimentar da vontade dele. Olha que coisa. João 4,34, disse-lhe Yeshua, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Aí você tem que lembrar do que foi dito lá atrás. Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Yeshua se alimentava da palavra que sai da boca do Criador. Então esse é o alimento dele. Amém? Veja o que Yeshua fez, revelado pela boca de Jó. Lá em Jó 23:12. Nunca me apartei do preceito dos seus lábios e escondi no meu peito as palavras da sua boca. Olha o que Yeshua fez. Nunca se afastou dos preceitos divinos do Pai e escondeu no seu peito as palavras que o Pai falou com ele. E é isso que nós temos que fazer. Exatamente isso. Yeshua diz também que temos que fazer a obra de Elohim enquanto é dia. Pois é, a terra está em trevas. Quando eu olho, eu vejo luz. Mas quando Deus olha, isso aqui é trevas puras. Tem pessoas que às vezes Deus abre os olhos, as pessoas veem as trevas que nós estamos. É trevas espessas. Por isso que Yeshua falou assim, eu sou a luz do mundo. Então o diabo, quando viu Yeshua, já sabia quem era, porque ele viu a luz na terra não tem luz, ele não é luz. Então, quando Yeshua entrou, eu sou a luz do mundo, iluminou tudo. Então, quando Yeshua entrou na sua vida, ele iluminou a sua vida. Então, agora você, com a luz em você, tem que fazer a obra do Pai. Deu para entender? Hein, meu irmão? Olha, Yeshua disse também que temos que fazer a obra de Elohim enquanto é dia, pois é, a terra está em trevas. E a palavra de Elohim nos diz quem trouxe luz a essas trevas. Vamos em João 1, de 3 a 9. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não foi por ele, foi por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Olha aí, tem gente que pensa que Yeshua perdeu no madeiro. Não perdeu. As trevas não prevaleceram sobre a luz. Não tem quando, não tem como. Quando tem luz, as trevas acabam. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela.
Houve um homem enviado de Elohim, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia todo homem, estava chegando ao mundo, que é Yeshua HaMashiach. E se você crê, você tem luz. E quando o diabo olha, ele vê a luz em você, porque em torno dele só há trevas. Então ele sabe quem tem luz e quem não tem luz, até dentro da igreja. Ele olha e ele vê quem tem luz e quem não tem luz. Quem tem luz, ele não pode tocar. Quem não tem luz, ele toca à vontade. Amém, meu irmão? O próprio Filho de Elohim confirma isso em João 9,5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Aí, ó. Ele é a luz. Rafael, mas eu estou vendo luz. Eu sei, meu irmão, são olhos naturais. Os olhos espirituais veem as trevas. Amém? A verdade é que o mundo e a criação estão em trevas. Não é? Enquanto terminou de falar, Yeshua cura o cego. Veja em João 9, de 6 a 7. Dito isso, cuspiu no chão. Interessante, né? E com a saliva fez lodo. O pessoal deve ter achado esquisitão aquilo, né? O cego nem estava vendo, né? Mas o pessoal estava vendo. Ele falou, pô, que loucura é essa? Untou com lodo os olhos do cego. Lodo aqui é uma palavra bonita para o barro. Né? Para o barro feito com a saliva do filho do Criador. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ó. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Gente, você não vê semelhança em outro milagre na Bíblia, não? A respeito disso? Hein? Olha que coisa louca. O que tem a ver enxergar com mergulhar na água? Nada. Hein? O que o profeta mandou Naamã fazer? Mergulhar na água. É muito similar. A diferença está na saliva. Porque tudo Deus criou por meio de Yeshua. Yeshua apenas está restaurando um órgão que estava em corrupção naquele homem por causa do pecado da humanidade. E ele pode restaurar o cego, o mudo, o surdo, porque ele é o Filho de Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. Amém? Ele pode. Ele pode restaurar tudo. Pode e vai. Muito semelhante ao milagre do general Naamã em 2 Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Elohim, e a sua carne tornou-se como carne de um menino e ficou purificado. Olha aí, ó. Cura maravilhosa, né, meu irmão? O cego creu e viu a glória de Elohim se manifestar na sua vida. Tem que crer. Tem que crer. Gente, eu acho que a coisa mais difícil para o ser humano é crer. Não é fácil. Existem pessoas dentro da igreja que falam de Yeshua, mas não creem. Existem pessoas dentro da igreja que falam de Yeshua, mas não tiveram nenhuma experiência com ele, porque de fato não creem. Aí arrumam conceitos para a confirmação da sua incredulidade. Deus não manifesta mais dessa maneira, só naquela época. Agora tem médico, eu já ouvi isso. Quer dizer, está dentro da igreja, mas é um incrédulo. Não verá a glória de Deus. Porque Yeshua falou com Miriam lá, eu não te disse que se creres, verá a glória de Deus? E, gente, Yeshua foi ressuscitar um morto de 4 dias. Quem acredita? Morto de 4 dias, mortinho da Silva. Nem sei porque o pessoal fala assim, mas é. Você já viu um morto? É um boneco, você pode bater, pode fazer o que você quiser. Não mexe,
Não é mais a pessoa, é só o corpo que a pessoa vivia aqui. E, no entanto, Yeshua falou, sai, Lázaro. Lázaro saiu vivo. Pois é, 4 dias de morto. Então, se creres, verá a glória de Deus. O fundamento está na fé. Deus quer que você creia. Ah, não, mas Gênesis é figurativo, então você já não crê. Já era. Já era. Se Deus falou que criou em 7 dias, em 6 dias e no 7º descansou, a pessoa não crê. Não, isso é figurativo. Meu irmão. Então você está falando que Deus é mentiroso. Porque se ele falou que criou em 7 dias, e ele nunca falou assim, não, gente, não é bem assim, você tem que entender. Eu não criei em 7 dias, é só para vocês entenderem. Ele falou isso? Ele não falou, meu irmão. Se ele tivesse falado, tudo bem, mas ele não disse isso, é uma conclusão humana, porque o ser humano não estava lá quando Deus criou. Como é que você pode duvidar de uma coisa que tu não viu? Como é que você pode afirmar que não é se você não viu? Isso, na realidade, se chama incredulidade, até dentro da igreja, porque lá fora é. Mas aqui dentro da igreja de Machia, isso é um absurdo. São homens que vão conduzindo homens para o abismo, porque não creem. É cego dirigindo cego, porque não creem. Não creem, porque Gênesis é figurativo, larga para lá. Torá é Antigo Testamento, larga para lá. Aí fica todo mundo só no Novo Testamento, não entende nada. E aí isso fortalece a incredulidade. Pois é, aí entra em depressão, aí acontece alguma coisa, larga a fé logo, mas destrói a fé de um monte de gente dentro da igreja. Tem que tomar cuidado com isso aí. Não é? O cego creu, logo viu a glória de Elohim se manifestar em sua vida. Aí eu tenho que falar, né? Yeshua mandou tirar o sepulcro do Lázaro lá. Gente, imagina você no enterro do Lázaro. Você já foi em enterro, né? Já foi lá. Você ficou olhando para o morto. Falou, morto, mexe aí. Será que eu falo? Levanta-te, anda. Hein? Já pensou? Cheio de gente chorando. Aí chega Yeshua e fala assim, vai lá, ó, tira o tampa lá do caixão dela. Lá. Pô, Senhor, não vou tirar não. O povo vai me bater aqui. Ó. Pô, fala sério. Veja em João 11, 39 a 40. Disse Yeshua, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase 4 dias. Respondeu-lhe Yeshua, não te disse que se creres verá a glória de Elohim? Ele já tinha falado para ela, se você crer, você vai ver a glória do Criador. Não mudou, porque Deus não muda. O que Yeshua falou foi o que o Pai ensinou para ele falar. E se ele falou isso, vale para nós hoje. Se crermos, veremos a glória de Deus em nossas vidas. Mas você precisa crer dentro do seu coração. É a grande luta que nós temos é aqui dentro. Porque à medida que eu duvido aqui dentro, já era. Deu para entender? É aqui dentro. Não é você dizer eu creio. É aqui dentro. Por isso que Deus fala sempre, circuncidai o prepúcio do vosso coração. É dentro do coração, não é na mente, meu irmão. Tem muita gente que pensa que é na mente. Não é palavra de positiva, nada dessas bobagens. É aqui dentro do seu coração, é de graça. Se tu crer, tu verá a glória de Deus. Acabou. É um desafio. Por que tu não crê? Desafia, meu irmão. Hein? Olha para dentro de você e vê se teu coração já está endurecido como terra seca do deserto. Ou da seca do interior do Nordeste, lá um coração todo duro, cheio de buraco, né? É, sem água há muito tempo. Por isso que ele falou, a água que eu te der para beber, tu nunca mais terás sede.
Às vezes seu coração é duro, vai na congregação, mas o coração não crê, cara. O que adianta? Quer perecer? Hein? Você quer o quê? Não importa o problema que você tem, ou a sua doença, não importa. Nem se você está morto, a verdade é essa, porque Yeshua falou: aquele que crê em mim, mesmo morto, viverá. Então, nem a morte é impedimento para Yeshua e o Pai, nem a morte. Tanto é que ele está prometendo o quê? Aquele que crê em mim, eu darei a vida eterna. Quem pode falar isso entre nós? Hein? A gente pode falar assim, ó. Faz o seguinte, a gente injeta na sua veia aquele produto, né, que é, e congela você lá. Se um dia achar a cura da sua doença, a gente vai tentar te descongelar. Nós não sabemos se você vai sair vivo, mas a gente vai tentar. Você sabe, você está rindo? Tem um monte de gente que pagou para descongelar aí. Ninguém sabe se a pessoa fica viva, mas é criogenia. Ninguém sabe se a pessoa volta viva, mas eles estão pagando. Mas Yeshua está falando: se crerem no Pai e em mim, eu darei a vida eterna. E você não vai pagar coisa nenhuma, é de graça. Então não importa seu problema, não importa nem se você está morto. Se creres, verá a glória de Elohim. Yeshua falou isso. Yeshua não falou. Yeshua nunca jogou uma conversa fora. Meu. Yeshua nunca disse um papo reto. Né? Nunca parou na esquina. Vamos bater um papo aqui, furado. Sexta-feira, jogar uma conversa fora. Yeshua nunca fez isso, meu irmão. Tudo que ele falou, o Pai falou para ele dizer. E se ele falou, a palavra tem valor, ela é viva. E nós podemos viver isso. A questão é se nós cremos ou não. Esse é que é o problema. Porque Yeshua no madeiro, ele falou assim: Pai, está consumada a obra. A mesma coisa que aconteceu com aquela mulher, ao tocar o tzitzit de Yeshua, pode acontecer conosco. O problema é a fé. O negócio não é o tzitzit. O negócio é a fé no coração dela. Porque quando ela tocou, Yeshua, alguém tocou em mim. Até os discípulos falavam: Senhor, que loucura é essa? Alguém tocou em mim. Está todo mundo tocando em ti? Não. Alguém tocou em mim diferente. Que diferença é essa? Estava todo mundo tocando nele, sem fé. Alguém veio com fé, tocou nele. E dele saiu o quê? Cara, ele nem viu a mulher. Ele não tinha visto. A mulher tocou nele. Ele é um poço de virtude. Tocou nele com fé, a virtude saiu. E ela foi curada. E virtude significa que é tudo aquilo que você precisa para cobrir aquilo que você necessita. É aquilo que ela precisava, se estabeleceu na vida dela, a cura dela. E isso não mudou. Yeshua continua tendo virtude, o Pai continua querendo nos abençoar, o Pai quer te dar vida eterna, o Pai quer me dar vida eterna, o Pai quer nos curar e quer nos dar o reino de seu Filho, aonde o índice da inflação não vai subir mais, o dólar não vai ficar flutuando mais, entende? Não vai ter mais esses problemas. Hã? Pois é, não vai ter mais nada disso. Você vai ter vida plena na presença do Pai e do Filho. E mostrou, Yeshua nos mostrou, se nós crermos, nós veremos a glória. Ver em João 14, 12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim. Gente, isso é tremendo. Esse também fará as obras que eu faço. Não é que eu fiz, é que eu faço. E as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ó. Maior que dar vista a cegos, ressuscitar morto, o que é? Você sabe que até hoje eu não sei. O que é maior que dar vista a cego e ressuscitar um morto?
Hein, gente? Vocês não perguntam isso, não? Eu pergunto. O que é maior que dar vista cega e ressuscitar um morto? Eu não sei o que é. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Tu crê? Então vai acontecer o que ele falou. Faremos obras maiores. Ainda que eu não saiba que obra é essa, mas que vai acontecer mais. Nós cremos, então faremos essas obras em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom. Não confunda uma coisa. A maldição, viu, gente? Não confunda. A maldição existe. A maldição, ela pousa quando há razão. Então a sua família tem uma maldição. Aí se você fizer, se pecar, a maldição